Então, vamos continuar, né, com a nossa interpretação do texto, comentar as questões. Agora, desta feita, gente, nós vamos para a opção de número 2, certo? A opção de número 2 diz assim: 2. Party primaries are sometimes officially recognized. As primárias do partido são às vezes reconhecidas oficialmente. Onde é que nós encontramos isso lá no texto? Quais são as palavras-chave? As palavras-chave são recognized and officially. Vamos lá no texto na linha 21, diz assim: Although the legislation does not recognize, preste atenção, does not recognize party primaries officially, on occasion they have been used informally. Embora a legislação não reconhece oficialmente as primárias do partido, de vez em quando elas têm sido usadas informalmente. Então, gente, cuidado, né? Quando você lê com atenção, certo? As primárias, elas podem ser reconhecidas às vezes, né? Como diz o texto, mas como de modo informal, certo? E não oficialmente, certo? Preste atenção o que foi que o item disse, né? O item disse que elas podem ser reconhecidas officially, certo? Oficialmente. Oficialmente é o oposto de algo que é informal ou não oficial, certo? Então, o gabarito dessa questão está errado. Vamos então passar para o próximo item, né? Que é o item de número 3. 3. Voting is not universally compulsory. O voto não é universalmente obrigatório. Bem, vamos analisar essa palavra universally. O que é que significa? Universally. Sem exceção, uniformemente, em todo lugar, invariavelmente, em todos os casos, em todas as circunstâncias. É um cognato verdadeiro, né? Universalmente, ou seja, está englobando tudo. Vamos então vasculhar o texto, né, para encontrar elementos que nos levem a concluir, né, se essa frase, se esse item que diz que o voto não é universalmente obrigatório está certo ou errado. Lá na linha 24, pessoal, a gente vê no parágrafo, a gente vê o seguinte: Voting is considered both a right and a duty in Brazil. Thus, registration and vote are compulsory. Preste atenção agora. Between the ages of 18 and 70. Traduzindo. A votação é considerada um direito e um dever no Brasil. Assim, o registro e o voto são obrigatórios quando? Entre as idades de 18 e 70 anos, certo? Então, até aí tudo bem. Nós vimos, né, que é obrigatório nessa faixa etária. Em outra parte do texto, a gente vê o seguinte, que eu coloquei para você. The 1988 Constitution lowered the voting age, permitting 16 and 17 years old to vote on a voluntary basis. Traduzindo, a Constituição de 1988 reduziu a idade de voto, permitindo que aqueles com 16 e 17 anos de idade votem em uma base voluntária. Então, gente, realmente o voto ele não é obrigatório de uma forma universal, né? Porque no primeiro parágrafo que eu destaquei lá para você, você viu que existe uma faixa etária em que ele é obrigatório, que é quando 18 até 70 anos, né? E depois eu destaquei também para você o trecho, né, que falou que existe também, né, a possibilidade do voto com 16 anos e com 17 anos, mas não de uma forma obrigatória, né, de uma forma voluntária, certo? Então, observe, né, que o significado da palavra universally, como nós vimos, né, significa universal, né, e você comparou com o texto, né. Então, existe uma idade, uma faixa etária, em que o voto ele realmente é compulsório, ou seja, obrigatório. Fora disso, né, fora dos 18 até os 70 anos, né, o voto ele é voluntário, certo? E a assertiva também, ela está correta, né? Porque quando ela falou lá, ela disse que o voto ele não era universalmente obrigatório, né? Ou seja, não englobava tudo, obrigatório para todo mundo. Não, existem as regras, né? Tem também a parte dos analfabetos, né? Que é
uma questão que nós vamos ver mais lá para frente, certo? Então, o gabarito dessa questão é certo. Gabarito certo. Bem, essa foi a de número 3, né? Mas antes da gente ir para a de número 4, eu achei por bem a gente ver algumas palavras de reforço, né? Que é o Boost Vocabulary, ok? Let's see the Boost Vocabulary. As palavras que eu destaquei para você desta feita foram a expressão Primary Election, que é a disputa, as primaries, né? Que é a disputa entre candidatos de um mesmo partido. Party pode significar partido, também pode significar festa. Aqui no nosso texto, né, está significando partido. Although, embora, apesar de, conectivo importante para você memorizar, although. Runoff significa segundo turno da eleição. Duty, dever, obrigação. Lower, diminuir, baixar. Illiterate significa analfabeto, não letrado, certo? Change, mudar, trocar. Bem, então agora vamos para a próxima opção, né, que é a opção de número 4. A opção de número 4 diz assim, for. Election day was changed from October 3rd to November during the military regime. O dia da eleição foi alterado de 3 de outubro para novembro durante o regime militar. Vamos então vasculhar o texto para encontrarmos elementos para decidir se a questão está certa ou errada. Nós encontramos lá na linha 6, né, o parágrafo que nos traz as palavras-chave e fala sobre esse assunto. Lá na linha 6 diz assim: Until 1965, national and state elections were held on October 3rd, but the military moved the date to November 15th. Day of the Republic, a military holiday. Veja só, moved the date to November 15th. Continuando, the Constitution of 1988 reestablished October 3rd, 90 days before the inauguration of executive branch elected officials, for the first round of voting, and November 15th for runoff elections when needed. Traduzindo. Até 1965 foram realizadas eleições nacionais e estaduais, em 3 de outubro. Mas, o que aconteceu? O regime militar ele mudou a data para 15 de novembro, que inclusive era o Dia da República, um feriado militar. E a Constituição de 1988, ela restabeleceu 3 de outubro, 90 dias antes da posse dos representantes eleitos do Poder Executivo, para a primeira rodada de votação. E o dia 15 de novembro ficou para, no caso de haver segundo turno, né? Para o segundo turno, quando houvesse, when needed, certo? Então, gente, você observou claramente, aí no texto que nós vimos, né? Nas palavras que eu destaquei para você, que o item, ele está realmente concordando com o texto quando ele fala da mudança do dia, né? Lá no item disse que was changed, que significa change, né? Foi mudado, foi trocado, do dia 3 de outubro para novembro, né, durante o regime militar. O texto diz exatamente a mesma coisa, né? Apenas usou um sinônimo de palavra. O item usou o verbo change, que significa mudar, e lá no texto usou o verbo move, que é a mesma coisa, até um cognato verdadeiro que também significa mudar. Então, mais uma vez, eu estou chamando a atenção para vocês e batendo na mesma tecla. Aprenda os sinônimos de palavra. Isso acontece todo o tempo. Eles colocam um sinônimo de uma palavra no item, na questão. Lá no texto fala a mesma coisa com outro sinônimo. Então, você precisa, é essencial que você conheça os sinônimos das palavras para que você possa fazer essa ligação e saber que está dizendo a mesma coisa, certo? Então, o gabarito da questão está certo. Essa foi a de número 4, né? Vamos então agora para a opção de número 5. O item de número 5 diz assim, 5. Illiterate people have the right to vote. Os analfabetos têm o direito de voto. Vamos então lá no texto, onde é que a gente vai encontrar as palavras-chave dessa opção. Palavra-chave agora vai ser o quê? Illiterate, né? E também vote. A gente encontra no seguinte parágrafo, diz assim: Illiterates vote, but their voting registration card identifies their status, and they sign the vote list with a fingerprint on election day. Traduzindo,
Analfabetos votam, mas o seu cartão de registro de votação identifica o seu status e eles assinam a lista de votação com impressão digital, fingerprint, no dia da eleição. Então, pessoal, o que você observa aqui, né? Observou que realmente o item, né, ele concorda com o texto, né? Inclusive ele usa, né, até as mesmas palavras do texto, né? Os analfabetos, eles votam sim, né? Só que da maneira adequada para eles, né? Eles colocam a impressão digital, certo? Mas é claro que eles têm esse direito, né? Então, lá no item falou que eles têm o direito de votar, realmente. Como todo cidadão brasileiro, né? Então, ele vai lá e vota, certo? O texto deixou bem claro para nós isso aí, certo? O gabarito da questão está certo. Bem, gente, então agora nós vamos continuar, né, passando para frente. E agora nós vamos já para outra questão, né, que vai ser a questão de número 17, certo? Question 17 diz assim: It can be inferred from text 6 that. Pode ser inferido do texto 6 que a opção de número 1 diz assim: 1. Not all candidates have to quit their posts if they want to be re-elected. Nem todos os candidatos têm que sair de seus postos se quiserem ser reeleitos. Onde é que nós vamos encontrar lá no texto elementos para decidir se a questão está certa ou errada? Bem, no seguinte parágrafo. The law requires that all candidates who hold executive positions, preste atenção a esse termo, executive positions, resign 6 months before the election. Traduzindo, a lei exige que todos os candidatos que ocupam o quê? Cargos executivos renunciem 6 meses antes da eleição. O que é que significa o verbo resign? Vamos ver porque é importante, é a palavra-chave que vai nos levar a entender e a interpretar essa questão. Eu coloquei para você o significado de resign, que é até um cognato verdadeiro. Significa resignar, demitir-se, renunciar, entregar o cargo. É o sinônimo da palavra quit, que é a palavra que nós encontramos, o verbo que nós encontramos lá no item. Significa renunciar, desistir, abandonar. Então, tanto faz dizer resign, como dizer quit. Então, mais uma vez, você está observando, né, que o item usou um verbo e o texto disse a mesma coisa usando um sinônimo de palavra, certo? Você sabe, fica fácil de você entender que o resign significa resignar, demitir, desistir, porque é um cognato verdadeiro. Mas o quit, você sabia que o quit significa sair, abandonar, deixar o emprego, entregar o cargo? Não sabia, mas agora você está sabendo, né? O quit, ele é sinônimo de resign, certo? Então, o enunciado, ele usa sinônimos, né? O item da palavra para dizer o mesmo que o texto diz, certo? Agora, observe que apenas aqueles que têm cargos executivos, né? Eles precisam renunciar para se reeleger, certo? Bem, nesse momento agora, eu achei importante mais um pouco de terminologia para você, certo? Na terminologia que nós vamos ver agora, você vai ver um exemplo de reeleição em que o candidato ele não precisa renunciar ao cargo dele, né? Porque lá no item disse, né, que nem todos os candidatos precisam renunciar. E agora nós vamos ver um exemplo, né, de candidatos que não precisam renunciar, certo? Let's see the extra information. Terminologia. Diz assim: os membros do Poder Legislativo não precisam renunciar a seus mandatos para concorrerem à sua própria reeleição, a outros cargos do Legislativo ou a cargos eletivos do Poder Executivo. Desta forma, podem candidatar-se a qualquer cargo, sem qualquer restrição, a não ser que exerçam determinada função pública e não se descompatibilize a tempo. Então, gente, você viu aí, né, um pouco de terminologia. E nós vimos com o que nós encontramos lá no texto, né, que eu expus para você, né, que só aqueles que têm posições executivas, né, que ocupam cargos executivos, eles têm que resignar, ou seja, deixar, né, 6 meses antes da eleição.
O item falou que nem todos os candidatos, né, precisam deixar os seus postos, certo? Então está concordando com o texto, certo? E o gabarito da questão, então, é certo. Bem, nesse momento, vamos ver mais um pouquinho de vocabulário de reforço. Boost the vocabulary. Let's see. Palavras que eu destaquei para você nesse instante foi amount, que significa equivaler ou quantidade. Already, que significa já, ainda, palavrinha básica que você tem que gravar. Right, direito ou poder legítimo. Lower, diminuir, decrescer. Quit, a gente acabou de ver, né, no item, na questão. Significa sair ou retirar-se. E turn out, que é uma palavra que pertence à terminologia, significa comparecimento às urnas. Visto o Boost Vocabulary, agora nós vamos ver a questão de número 2. Item 2. Very few Brazilian voters have already participated in 3 consecutive presidential elections. Muitos poucos eleitores brasileiros já participaram de 3 eleições presidenciais consecutivas. Será que é verdade, falso ou errado? Vamos procurar lá no texto. Lá na linha de número 24, você encontra o seguinte. Voting is considered both a right and a duty in Brazil. Those registration and voting are compulsory between the ages of 18 and 70. A votação é considerada um dever, um direito e um dever no Brasil. Assim, o registro e o voto são obrigatórios entre as idades de 18 e 70 anos. Você viu aí que a pessoa ela começa a votar cedo, né? Com 18 anos ela já começa a votar. Agora vamos ver outra parte que eu achei interessante colocar aqui dentro desse item. The 1988 Constitution lowered the voting age, permitting 16, preste atenção, 16, né, and 17 years old to vote on a voluntary basis. A Constituição de 1988 reduziu a idade de voto, permitindo que aqueles com 16 e 17 anos de idade votem em uma base voluntária. For these reasons, turnouts for all elections in Brazil are very high, usually more than 85%. Por estas razões, o comparecimento às urnas para todas as eleições do Brasil são muito elevados, geralmente superiores a 85%. Nós observamos o que aí, nos segmentos que eu acabei de mostrar, né? Que segundo o texto, os eleitores eles são obrigados a votar na faixa de 18 a 70 anos. E que, além disso, né, eles também podem votar com 16 ou 17 anos de modo voluntário. Ora, se as eleições presidenciais elas ocorrem de 4 em 4 anos, uma pessoa que começa a votar com 16, 17 ou 18 anos, né, ela já votou muitas vezes, né, dependendo da idade dela. Então, a gente não pode dizer, como diz lá no item, né, que apenas pouquíssimos eleitores participaram de 3 eleições presidenciais consecutivas, certo? E principalmente levando-se em conta, né, que o texto ele expressa que o eleitor ele realmente vai às urnas, ele vai lá e ele vota, né? Então, a porcentagem do comparecimento às urnas é de 85%. Certo? Então, se o eleitor ele realmente vai às urnas, ele realmente vota, né, inclusive até porque é obrigatório, então o item ele não concorda com o texto, quando ele diz que bem pouquíssimas pessoas, very few, né, já participaram de 3 eleições consecutivas. Se é algo que começa a se fazer cedo, 16, 17, 18 anos, se é algo que realmente a pessoa vai, né, comparece, então não é uma coisa difícil ele já ter participado de 3 até bem mais eleições consecutivas. Certo? Então, o gabarito da questão, gente, está errado, ok? Não está concordando com o texto, o item. Mas, nesse momento, eu achei interessante colocar mais um pouco de terminologia para você, certo? Extra Information Terminologia. Vamos ver o que diz lá. O primeiro turno da eleição presidencial brasileira de 2010 foi realizado em 3 de outubro como parte das eleições gerais naquele país. Neste pleito, os cidadãos brasileiros aptos a votar escolheram o sucessor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum dos candidatos recebeu mais do que a metade dos votos válidos,
e o segundo turno foi realizado em 31 de outubro. De acordo com a Constituição, o presidente é eleito diretamente pelo povo para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito uma vez. Então, aí eu vou chamar a atenção para você na terminologia no finalzinho, né, quando fala, né, do espaço de tempo entre uma votação e outra, né, para presidente, que no caso são 4 anos, certo? Então, esse negócio de dizer que apenas pouquinhos eleitores, né, já participaram de 3 eleições consecutivas, né, não vai de acordo com o que diz o texto e nem também com o conhecimento de mundo que nós temos, certo? Gabarito errado. Bem, então agora vamos dar um break, ok? E daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai voltar então com o item de número 3, né, continuando a interpretação do nosso texto, ok? See you in a minute.